Tá ok, será? Tá. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado quem se inscreveu aí. Bom, meu nome é Marlon, como todos vocês devem ter visto aí. Sou aqui do Sescap. Queria agradecer a oportunidade de estar podendo conversar um pouquinho com vocês hoje. Em nome do nosso presidente, o Marcelo Desquiante, queria agradecer a todos os associados e também aqueles não associados que se inscreveram a participar aqui conosco hoje nesse bate-papo. Queria muito agradecer a OMI, agradecer a pessoa da Ana, que vai falar para nós aqui de um tema tão bacana, desafiador e inovador ao mesmo tempo, né? Porque ele muda todos os dias, acredito eu, que é o marketing para o contador, o marketing para o profissional contábil, né? Então, espero que seja uma tarde produtiva para todos nós e que a gente possa esclarecer dúvidas e ter muitos insights aqui nesse período agora, nesse bate-papo. Ana, por favor, a palavra é sua, a gente quer enriquecer muito aqui com esse conteúdo. Muito bom, boa tarde, Marlon, boa tarde a todos que estão conosco. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Para mim, pessoalmente, é uma honra estar aqui com vocês. E agradeço também em nome da OMI, que tem essa parceria com o Sescap e que pôde nos possibilitar esse encontro. Bom, como você disse, eu sou diretora de marketing na OMI. A OMI é uma empresa de tecnologia que oferece um software de gestão ilimitado, que tem como propósito impactar o mercado empreendedor do Brasil. Nós acreditamos muito na parceria com os contadores, nós entendemos que os contadores são desenvolvedores da economia e são aí atuantes como estrategista mesmo nessa mudança que o empreendedor precisa e em poder perpetuar o ciclo de vida das pequenas e médias empresas. Eu sei que tem assim, o assunto marketing para o mercado contábil tem estado muito aquecido, né? As pessoas têm muitas dúvidas e é muito bom sempre quando a gente encontra um espaço para poder falar sobre isso. Eu queria propor também que a audiência participasse com a gente. O que você acha? Fizessem pergunta? Perfeito, acho super válido, vai enriquecer muito e com certeza a dúvida de algum vai ser de muitos, né, que estão acompanhando aí conosco. Com certeza. Então, sintam-se à vontade aí quem está participando para poder fazer pergunta, para poder conversar com a gente. Os meus contatos estão em todas as redes sociais e é só seguir a OMI. Eu estou sempre falando conteúdo relevante lá na OMI também. Então, fica muito tranquilo de me achar. Posso tocar e você vai conversando comigo? Claro, pode ser. Acho que fica legal dessa forma. Então, tá bom. Eu acho que eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte: marketing não precisa ser gourmetizado, né? Eu entendo que o profissional da área contábil, em geral, olha para a disciplina de marketing com uma certa estranheza, porque as disciplinas de marketing são vistas como disciplinas mais humanistas, digamos assim, né? Mais conceituais. E as disciplinas que compõem as ciências da contabilidade são vistas como disciplinas mais exatas. Então, às vezes parece que uma coisa está muito longe e muito fora da outra, quando na verdade eu acredito que elas têm muito em comum. Então, eu sempre começo falando sobre isso. O que eu acho que elas têm muito em comum? Eu entendo que todo contador precisa também ser um pouco psicólogo. Porque o empreendedor... Não é? Ainda mais com agora. certeza é. Com certeza é. Ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí, ultrapassamos os 100 dias de isolamento, com a economia tão instável, cidades abrindo e fechando, municípios abrindo e fechando. Não existe muita clareza de como é que os negócios podem ou não voltar a funcionar, quando voltarão ou não a funcionar. Então, é uma crise que, de fato, eu falo que o Covid é muito democrático, porque ela não escolheu classe social, nem segmento, Sim. nem país, nem nada, né? Assim, a Covid se abateu sobre apenas o planeta. Então, ela atingiu a todos, Sim. em menor, em maior grau, não importa. Todos os seres humanos e todos os negócios estão sendo impactados pela Covid de alguma forma. Então, quando o contador ou a contadora precisa ter esse papel de ouvir o cliente,
de escutar o cliente, de acolher o cliente, na verdade, ele já está praticando marketing. Porque marketing também é relacionamento com o seu cliente. Marketing também é você pensar a partir da perspectiva do outro. Marketing é você entender como você pode, enquanto negócio, agregar valor para o negócio do outro. Só que negócios são feitos por pessoas. Os Sim, negócios não são feitos por prédios, por computadores, por telefones, né? Os negócios são feitos exato. pelas pessoas que operam a partir de prédios, que usam computadores como ferramenta, que usam telefones como ferramenta para se comunicar. Mas ele é feito de pessoa para pessoa. Então, uma das coisas que marketing e contabilidade têm em comum é essa necessidade de olhar para o cliente, olhar para a necessidade daquele cliente. Para que um contador tenha um exercício estratégico da sua função, ele precisa olhar para o negócio do cliente, concorda? Tem que ir muito além de olhar para o CNPJ dele, né? A gente Muito precisa além, olhar para a pessoa mesmo, né? muito Acho além. que é uma quebra, talvez, até de um paradigma, né? Que muitas vezes a gente fala de um cliente, e é normal isso, né? Até um pouco pela cultura. Você fala da razão social da empresa dele, né? Não fala muito dele, né? Muitas vezes a gente não tem essa proximidade mesmo, né? Que você está colocando, a gente conhecer um pouco mais da realidade dele. Muitas vezes no dia a dia mesmo é uma coisa que não faz muita, não é muito parte do dia a dia do contador, né, do empresário contábil que está ali prestando serviço para o cliente, né? E agora é como você disse, com o Covid, se está fazendo o necessário conhecer a empresa num grau de profundidade, vamos dizer assim, maior, para poder entender e saber como que pode ajudar, né, se aproximar. Acho que você começou a falar e a gente começa a pensar, né? Você vai falando, a gente vai pensando, né? Nossa, como que é mesmo a proximidade, o fato de você estar próximo, se fazer presente, né? Já é sim uma forma de marketing, Claro. né? E eu não sei se essa é a melhor, mas é com certeza o fato de você estar muito próximo e sabendo dos problemas dele, aonde ele precisa agir, né? Vai ser um ponto muito positivo para quem estiver prestando qualquer serviço para os clientes nesse período agora, né? Sim, mas isso é muito marketing. Porque o marketing é você reforçar na mente do seu público-alvo, que é o que a gente chama de lembrança de marca, o que a sua marca faz para aquele público-alvo. Isso, Uhum. na essência, é marketing. Né? Então, o que, que eu, enquanto marca, posso oferecer? Por exemplo, a OMI, enquanto marca, oferece que o time de marketing dela esteja aqui prestando um serviço na geração de conteúdo para os associados ou simpatizantes do SESCAP de Londrina. Super legal. Então, com isso, nós estamos gerando uma aproximação entre as marcas. E a marca do contador, da contadora, precisa se aproximar da marca daquele negócio. Agora, como existe essa aproximação? É com a pessoa. O CNPJ não conversa, não tem É, problema, não tem dificuldade. Aliás, o CNPJ, ele tem um calendário para cumprir, né? Que dia que tem que ter o recolhimento, exato. que tem que emitir a nota fiscal, que dia que chegou o estoque. O CNPJ é pragmático, frio, racional e exato. Isso que é o CNPJ. Agora, o CNPJ ele é É, operado por um CPF. É operado por uma sim. pessoa. E aí é que entram as nuances da vida, né? Aí é que as coisas ficam diferentes. Exatamente. E talvez essa questão de você, né, conseguir se aproximar, conhecer o cliente, estar por dentro do negócio dele também, é que também vai possibilitar com que você realmente consiga demonstrar o valor, né, muitas vezes da sua assessoria, do seu trabalho, como que você pode ajudar realmente esse empresário. Ou, né, a gente brinca, né, a gente só pensa assim, até a pandemia tá ruim para todo mundo, né? Mas não, tem alguns segmentos que estão ganhando dinheiro como nunca ganharam antes, né? Exatamente. Então, então assim, infelizmente nas crises a gente tem essas situações, né? Uns vão estar sofrendo bastante e outros vão estar com grandes oportunidades, né? Sim. E Eu vejo que toda crise traz isso, né?
E eu vejo assim que para nós tem os dois lados. Nós estamos exatamente com os dois cenários. Nós temos clientes que estão com muita dificuldade mesmo, que infelizmente a pandemia forçou eles a muitos fecharem, né, isolamento, etc. e tal. Mas talvez também seja um start que a gente precisava para, opa, eu tenho que acordar que eu tenho que estar mais perto do meu cliente, né? Então, assim, eu acho que a pandemia ela vai forçar, ela vai acelerar muita coisa, né? E esse estar mais próximo do cliente, algo que naturalmente eu acho que demoraria um tempo muito maior, agora vai acontecer muito antes, né? Porque a gente agora precisa se inteirar, saber como que a gente pode ajudar esse cliente. E talvez aquela perda de receita que muitas vezes a gente teve porque o cliente fechou, etc. e tal, aos outros clientes começarem a perceber o nosso valor, pode ser que isso até seja uma oportunidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um problema, podemos ter também uma oportunidade, né? E, claro, né? E além de prestar um serviço um pouco além de cumprir formalidades, né? E realmente a gente tem interesse no negócio do cliente, tentar ajudar esse cliente da melhor maneira possível, trabalhar com informação gerencial, né? Porque, infelizmente, a gente vê isso, né? Na prática, muitas vezes o que acontece são tanta burocracia que, infelizmente, no Brasil a burocracia é algo surreal, né? Acho que poucos países do mundo, né? Quando a gente vê aquele estudo do Banco Mundial, fica muito claro isso, né? Então, aquelas horas de burocracia, que isso acaba tomando muito tempo daquele conhecimento que a gente poderia estar aplicando para realmente ajudar esse empresário no dia a dia, né? Na gestão financeira da empresa dele, enfim, né? Acho que a crise vai provocar isso mesmo. A gente tem que estar esperto e disposto a tentar, vamos ter dificuldade, mas é tentar enxergar essa oportunidade, né? E eu acho que um outro aspecto que marketing e contabilidade podem ver num caminho comum, num caminho que é parelho aos dois, é que muitas vezes nós, quando lançamos, por exemplo, uma nova campanha de comunicação, cada vez mais nós de marketing também precisamos ter clareza dos resultados que aquela ação gerou. Então, a gente precisa estar de olho nos dados, né? Nós precisamos ver se de fato aquilo trouxe relevância, agregou valor nominal, inclusive, né? Se gerou receita para o negócio. Porque o marketing hoje, ele pode ser medido quase em sua totalidade. Exceto quando a gente está falando aí de construção de marca, que ainda é um ativo intangível, e demora-se muitos anos para se conseguir efetivamente medir o valor monetário que aquela marca alcançou, mas todo o restante nós conseguimos medir. Então, quando a gente fala hoje de marketing, a gente sempre tem essa pergunta: qual foi o resultado que gerou? Qual foi o ROI da ação? Né? Qual que foi o retorno sobre o investimento dessa ação? E aí, quando você tem essa proximidade entre as duas ciências, você acaba desmistificando mesmo, né? E aí, quando você fala, por exemplo, poxa vida, mas para que eu esteja mais próximo do meu cliente, então eu vou precisar deixar de estar na atuação burocrática por 3, 4 horas, por um dia da minha semana, ou não sei quanto tempo seria. E aí você faz esse recorte. Então tá bom, digamos que você vai dedicar um dia inteiro daquela semana para fazer esse relacionamento com os seus clientes. Você pode medir isso. Porque cada relacionamento vai te ter um custo hora, você tem que dedicar aquele espaço para você poder fazer esse relacionamento, mas esse relacionamento ele tem 2 potenciais geradores de receita para você, contador ou contadora. O primeiro deles é retenção de clientes. A gente sabe que é muito mais barato você manter um cliente na sua base do que você conquistar um novo. Então você vai estar investindo na retenção dos clientes. E a segunda fonte potencial de geração de receita aí é você descobrir que outros serviços aquele cliente teria necessidade e que muitas vezes ele não sabe nem pronunciar, ele não sabe dar voz àquilo. Mas num bate-papo, numa conversa de cuidado, de empatia, de interesse genuíno para com aquele cliente, com aquele ser humano que gerencia aquele negócio, o contador vai tendo insights.
A contadora vai ouvindo com atenção e vai falando, poxa, olha aqui, ó, de repente tem uma oportunidade aqui para fazer um BPO financeiro. E por que a conversa gera um insight? A conversa precisa ter um caráter interesseiro? Não. Porque toda vez que a gente tem um relacionamento comercial, ele também pressupõe uma evolução naquele relacionamento. Sim. É natural, faz parte daquilo, né? Nós estamos sim numa relação de ganha-ganha. Não de eu ganho em cima de você, mas ganha-ganha. Se o cliente tem uma necessidade que o conhecimento contábil pode atender, por que não unir os dois? Que é exatamente o que o marketing também se dispõe a fazer. Toda vez que a gente lança uma feature nova, por exemplo, lança uma novidade no software da UMI, nós fazemos porque nós ouvimos o mercado contábil. O mercado contábil fala para a gente, olha, os meus clientes do varejo estão precisando desta funcionalidade. Os meus clientes da indústria estão precisando daquela funcionalidade. Os meus clientes do e-commerce estão precisando daquela outra funcionalidade. O marketing ouve, traz essas informações para dentro de casa. O time de engenharia ouve do nosso suporte, leva as informações e a gente cria soluções para as necessidades já estabelecidas. Marketing. Então, fazer o marketing no dia a dia não é tão complicado quanto pode parecer. Pois é, e você comentando isso, a gente começa, né, a refletir assim, muitas vezes a gente acaba lendo tanta coisa, tendo muito material legal, né, muito material rico, né, que são conteúdos, né, que podem agregar. Muitas vezes a gente se preocupa também, acho que esse é um ponto importante, e está pensando em agregar novos clientes, né, em prospecção. E aí, às vezes, a gente tem essa questão da retenção, como você comentou agora há pouco, né? Então, vamos fornecer um conteúdo legal, de qualidade, e a pessoa, mais do que nunca, o nosso cliente, quando a gente manda alguma coisa para ele confia naquilo que ele está ouvindo da gente, né? Porque hoje, infelizmente, existe muita informação, né? Mas a gente acaba assim, mas será que isso é verdade? Falta Será que isso... curadoria, né, Marlon? Falta curadoria. Exato. Eu digo que tem muito ruído, tem muita gente falando, nem tanta gente comunicando, né? Tem muito Exato. ruído. Tem muito ruído. Tem palavras ao vento aí, né? Isso. Então, assim, quantas vezes a gente, às vezes, recebe dos próprios clientes, olha, eu ouvi falar disso. Será que isso é isso mesmo? Né? Algo muito comum, que acontece muito, né? E aí a gente acaba pensando assim, poxa, de repente a gente até tem esse conhecimento, mas, claro, né? Acabou não passando, não enviando isso para os clientes, né? E aí ele ouviu de um terceiro, né? E não que é um concorrente, mas pode ser alguma coisa que ele não tem tanta confiança, né? Então, acho que na nossa área mesmo, a gente, por uma questão até da rotina, a gente acaba tendo que se atualizar bastante, né? E eu acho que penso assim, talvez esses próprios conteúdos que a gente já tem, que a gente saiba, a gente pode repassar para ajudar bastante nessa parte de retenção mesmo dos nossos clientes, né? Do nosso público, né? Sim, e aí você acabou de contar na prática o que é o tal do marketing de conteúdo, ou inbound marketing, que as pessoas falam tanto, né? Por que a gente acredita tanto, por exemplo, no jornal principal da cidade onde a gente mora? Né? Por que a gente tem aquela relação, de repente, com a imprensa, com aquele jornalista que a gente escolheu para ter como fonte de referência? Né? Porque a gente foi, ao longo do tempo, construindo com ele uma relação de confiança, conforme este jornalista ou este veículo foi se mostrando crível. Quanto mais coerência, quanto mais verdade, quanto mais transparência, quanto mais factual esse jornalista ou esse veículo de imprensa se mostra, mais a gente vai confiando naquele veículo. E isso em marketing a gente fala que é a reputação da marca. Então imagina que o contador tem uma marca. Quanto mais ele investe nessa construção da reputação dele ou dela, justamente fazendo isso. Olha, acabou de sair uma nova medida, uma MP que o governo liberou. Bacana. Essa MP pela MP, talvez seja uma notícia
que o cliente pode ouvir do meio de comunicação que ele acredita. Mas essa MP traduzida para o segmento do cliente, contextualizada no mercado em que o cliente atua, traduzida para a linguagem que o cliente tem, pronto. Isso é construção de credibilidade e reputação da marca contábil. Entende a diferença? E é algo que, Sim, como você disse, já está no dia a dia. Você já vai ter que entender a MP. Você já vai ter que ler sobre aquilo. A grande sacada é atuar como tradutor. Eu brinco sempre assim, eu tenho 2 filhos e eu falo para eles, queridos, em inglês é mandatório. Agora você deveria investir em aprender mandarim, porque mandarim é. é a língua do futuro. Daqui 10 anos, 15 anos, meu querido, se você não falar mandarim, você precisa falar um mandarim. E eu ainda brinco com eles, porque vocês vão ter que traduzir para a mamãe essa linguagem. Tradução. O contador é o tradutor das questões estratégicas da ciência da riqueza para o cliente dele. Não tem como um Sim, cliente olhar para o contador que faz esse tipo de prestação de serviço e não perceber valor. Então, a mudança cultural, ela pode acontecer quando a gente bate de frente com a sociedade, né? Quando a gente bate de frente com esse cliente que, de repente, vê na gente, meu contador é um mal necessário, que eu ouço muito o mercado contábil falar. Isso pode acontecer quando a gente faz confronto. Ou a mudança cultural pode acontecer na prática. Ó, eu vou te mandar um conteúdo aqui contextualizado para a tua realidade e eu vou gerar em você uma experiência de encantamento. Olha o marketing. Então, marketing está entendi. falando de fidelização, está falando de geração de conteúdo e está falando de experiência. Quando esse cliente vivencia a experiência, ele volta para você e fala, cara, que legal esse conteúdo que você me mandou. Nossa, agora entendi o que é MP, agora fez sentido. E quando o cliente tem uma experiência com a marca, ele passa a admirar aquela marca. E marcas que nós admiramos, nós não trocamos facilmente. E aí você vai criando aquela situação de autoridade no assunto, assim, Exato. nessa perspectiva, né? Isso. E aí, se você é Eu acho que a autoridade, ideia por que eu é vou te trocar? comunicação, né? Comunicação, sempre. Mas é a comunicação também. Às vezes o mercado contábil pergunta assim para mim, Ana, então eu tenho que ter uma campanha de marketing? Eu falo, antes de tudo, você tem que ter a arte do diálogo. Antes de mais nada, a arte do dialogar, a arte do conversar com o seu cliente, né? Por exemplo, quantos dos nossos amigos que Uhum. estão aqui conosco na audiência já tomaram o que eu chamo de café virtual com a sua clientela? Gente, a gente passou dos 100 dias de pandemia. Tá todo mundo isolado. Será que a gente já guardou assim 10 minutinhos, 15 minutinhos para convidar o cliente para um café virtual? Cliente, eu vou pegar aqui minha xicrinha de café, você pega a sua xicrinha de café aí. Me conta, como é que tá? Como é que tá a família? Como é que tá o animalzinho de estimação? Como é que tá férias das crianças? Como é que tá o teu entorno aí? Você tá bem de saúde? É o tempinho de uma xícara de café, Marlon. Não precisa Uhum. nada mais do que isso. Quando a gente se conecta humano com humano, as coisas acontecem. O propósito de fazer aquele negócio prosperar se tangibiliza, sabe? Se torna real. Assim, essa proximidade é, de ter esse contato com o cliente nem fora da formalidade, né? Que é muito rico e que eu acho que as pessoas, principalmente agora por conta da pandemia, estão valorizando cada dia mais, né? Então, Sim, tenho a percepção que isso está aumentando muito, né? Então, as pessoas estão mais, não diria carente, né? Mas, assim, querem um pouco mais de atenção, né? E, assim, realmente, a gente parar para poder ouvir, para poder escutar essa pessoa um pouco, né? Esse cliente, com certeza dali vai sair muitos insights e possibilidades de agregar negócio também, né? Possibilidade de estar ajudando ele em alguma situação, revendo um custo, projetando algum dado, né? Algum número, né?
Então, realmente, eu acho que esse é um fato importante, né? A gente, muitas vezes, no dia a dia, eu falo até por nós mesmos, né? A gente tem muita obrigação e a gente acaba, nossa, eu vou correndo, vou correndo, vou correndo. E, realmente, a gente fala assim, poxa, mas eu não fiz aquele café com aquele meu cliente que estava precisando de mim, né? E etc e tal. Então, realmente, é muito importante, eu vejo assim, e é um desafio, né? É um desafio a gente conseguir meio que adotar, não diria uma rotina, né? Mas ter esse cronograma, né? Olha, gente, Colocar isso na agenda. é necessário, né? Tem que ser uma coisa assim, que não é facultativo, né? É Não. uma necessidade. Então, hoje Isso. isso se tornou algo preciso de ser feito, né? Isso. E você sabe o que acontece quando o cliente tem experiências positivas com a marca? Como eu disse, ele guarda aquilo na lembrança. Então, qual que é o efeito muito comumente percebido dessas aproximações, desse uso da empatia? Você falou com o cliente, de repente, numa sexta-feira. E aí o cliente teve uma boa experiência com você. No domingo, ele está, de repente, num daqueles happy hours virtuais, né? Que agora é o que nós podemos fazer. Não dá mais para ir para churrasco e nada, almoçar na casa É dos outros, isso. tá? Mas sei lá, ele está lá numa live ou num happy hour virtual e algum amigo ali no meio também empresário, né? Que normalmente o empreendedor faz happy hour com quem? Com outro Com o empreendedor. empreendedor. Então eles estão lá trocando ideia e é natural, papo de empreendedor vai passar pelo futebol e vai chegar no caixa da empresa. Vai passar pela escola das crianças e vai chegar no custo de venda do produto. É tudo misturado quando a gente é empreendedor. E balela, em algum momento, algum dos amigos vai trazer uma situação do cotidiano. Pode ter dúvida com relação a uma MP, pode ter dúvida com relação a alguma lei, pode ter alguma dor ali. Esse cliente com quem você tomou um café virtual, nessa hora saca da memória e fala, olha só, meu contador, a minha contadora pode te ajudar. Você está com essa dúvida? Não, meu contador te ajuda. E aí, essa questão da prospecção, ela passa a acontecer de forma orgânica. Por quê? Porque você está criando autoridade como marca contábil. Você está sendo uma referência como marca contábil. Então, ao invés de você ter que ir atrás dos clientes, os teus clientes assumem papel de advogados da sua marca, passam a Uhum. te referenciar e os potenciais clientes começam a te procurar. Entende como tudo tem ROI? E você achou que era só um Sim, cafezinho? pois é. Não, e assim, uma coisa gera outra, né? Você gera um conteúdo importante, legal, comunica bem, e isso, às vezes, não vai, no primeiro momento a gente fala, nossa, mas não gerou um ROI financeiro, digamos assim, né? Mas, num futuro, né, num longo prazo, médio prazo, isso pode gerar com certeza, né? Você vai construir, o próprio fato de ir construindo a marca vai acabar gerando negócios, né? É muito isso, né? O fato de a gente gera conteúdo, já está gerando marketing, está comunicando bem, está gerando marketing, né? Então, assim, na verdade, se a gente for ver toda a comunicação, todas as ações que a gente acaba tendo para com o cliente, acaba tendo um envolvimento com o marketing, né? Todas as ações. E uma das recomendações que eu faço é use as redes sociais. Né? Uhum. Tenha minimamente, uma página da sua empresa no LinkedIn. Tenha uma página sua enquanto empresário, empresária, gestor de um escritório de contabilidade. Publique conteúdo ali, compartilhe informações, vá construindo a sua reputação. Né? O LinkedIn é uma das redes sociais, obviamente depois do TikTok, né? Mas vamos falar aqui de redes sociais corporativas. O LinkedIn é hoje a referência de rede social para a realização de negócios e para Sim. também encontro de candidatos, encontros de novas oportunidades de trabalho, né? Mas é quase inconcebível um negócio hoje não ter uma página corporativa no LinkedIn. E Uhum. gente, 5 minutos para criar. Ana, não sei como criar, mesmo que for 5 minutos, não sei o que fazer. Home Academy, curso de redes sociais gratuito, totalmente aberto, é só entrar, se inscrever e fazer o curso.
Nós temos 2 cursos, um para LinkedIn e outro para gestão de Facebook e Instagram, 100% gratuito. E o curso de LinkedIn é feito pela Denise Maia, que é uma das top voicers do LinkedIn, foi eleita pelo próprio LinkedIn como uma especialista em LinkedIn. Então, de verdade, não tem nem custo, é só E esse investir. aí está disponível para qualquer um acessar. Qualquer um acessar. Bacana. home.academy.com.br, só acessar e fazer. Legal. E até assim, aproveitando nessa que a gente tocou nesse assunto aí de redes sociais e tal, muitas vezes eu vejo assim, as pessoas se preocupam muito com a qualidade, né, vou gravar um vídeo, né? Poxa, mas eu não tenho uma estrutura para gravar vídeo, né? Tem que editar, tem que fazer um efeito, esse tipo de coisa, né? Como que você vê assim essa relação? Olha, o que vai importar mais é a mensagem ou realmente uma edição bem feita? Isso tem muito valor, tem muito peso, né? Principalmente para quem está querendo começar agora e vai começar a fazer produção de conteúdo. Eu vejo que existe um equilíbrio. Eu vejo que não é necessário um investimento numa superprodução inicialmente. Inicialmente, realmente, o que você fala é muito mais importante do que a estética. Mas quando eu falo de equilíbrio por exemplo, existe um aplicativo chamado Canvas, canvas.com, canvas.com, que te disponibiliza num determinado nível, até um determinado nível ele é gratuito, depois ele passa a ser pago, mas nessa primeira faixa que ele é gratuito, ele te disponibiliza N templates para publicação em redes sociais. Hoje em dia, esse negocinho aqui que a gente tem na mão, né? O celularzinho, a qualidade da câmera da maioria dos smartphones, não interessa se é um iOS ou se é um Android, isso não vem ao caso, mas a qualidade da câmera está muito superior. Então, se você tem um tripé, um pequeno tripé, e você tem uma bela janela, como eu tenho aqui, no espaço onde eu estou, e que tem muita luz, muita iluminação natural, e você fica assim, de frente para a iluminação natural, você já tem uma qualidade de captura de imagem quase semelhante ao profissional. Então, Ana, eu preciso investir numa luz, num editor, numa câmera profissional? Não. Você precisa ter um bom conteúdo, uma boa mensagem, procurar um espaço com muita iluminação natural. Quanto mais iluminação natural, melhor. E se focar em ser conciso. Vídeos de 1 minuto, de 1 minuto e meio são muito engajadores. Ah, mas eu tenho um assunto um pouquinho mais longo para falar. Não pode passar de 4 minutos e meio, 5 no máximo. Senão você perde a audiência, né? E eu acho que uma ótima maneira de começar a usar vídeos, até antes de postar no Instagram, por exemplo, é você usar o WhatsApp. Faça um pequeno vídeo para a tua base de clientes, crie uma lista de transmissão, não faça grupo, use lista de transmissão. Ana, qual que é a diferença entre grupo e lista de transmissão? Quando você faz uma lista de transmissão e as pessoas querem responder, elas só conseguem responder para você. E aí você consegue ter um histórico de quais mensagens você já respondeu e quais não. Quando você faz um grupo, todo mundo responde para todo mundo a toda hora e você pode perder ali, pode deixar alguma pergunta sem resposta. Então, faça pequenos vídeos. Oi, cliente, tudo bom? Ontem saiu a MP. Oi, cliente, tudo bom? Encerrou o período do imposto de renda. Oi, cliente, tudo bom? O governo disse que agora segmentos tais podem abrir, né? E você cria ali uma regularidade. Qual que é o problema do vídeo? Começar e parar. Começou, siga. Não pare, né? Rede social, mesma coisa. Mesma coisa. Você tem que ter frequência e repetição. Então, eu vou ter uma regularidade aqui. Toda quinta-feira eu vou publicar. Ana, eu não consigo parar toda quinta-feira para fazer. Tire um dia do mês, escreva todos os conteúdos, grave todos os vídeos e disponibiliza já na tua agenda do Google ali, uma anotação para você poder disparar. Se naquela semana que você já tem um vídeo pronto para soltar, algo de muito diferente acontece, você tem que gravar só um vídeo. Você não tem que ter toda semana aquele ritual, entende? Então, planejamento é a alma do negócio. E aí, se você pensar nesse conceito, tanto marketing quanto contabilidade valorizam muito essa questão do planejamento. Olha outra coisa que a gente tem em comum.
né? Tem que estar organizado, né? Tem que estar organizado. Olha como o contador pode ser um bom marqueteiro. Pois é, e dá para agendar também, né? As postagens, tudo isso, né? Dá para agendar tudo. Você entra lá, quando você cria uma página corporativa, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, você pode programar as suas veiculações e já deixar todo o material organizadinho lá. E o Facebook você pode veicular tanto nele próprio, quanto no Instagram, desde que ele adquiriu a plataforma. Olha que a gente está desmistificando muita coisa aí. Alguém tem pergunta aqui, Marlon? Deixa eu ver. A proximidade continua sendo essencial para o negócio. Vocês enfatizaram bem esse tema, com certeza. Com as redes sociais, como unificar esses, digamos, dois mundos? Deixa eu te falar uma coisa. Rony, obrigada pela tua pergunta aí. Nós não somos on ou offline. Nós não somos redes sociais ou telefone. Nós não somos eventos presenciais ou eventos online. O ser humano, ele transita entre os mundos. Então, vamos supor, você vai divulgar um conteúdo na tua rede social, hoje é sexta. Então, você programou alguma coisa para segunda-feira, para as redes sociais. Qual a minha dica? Pega esse mesmo conteúdo que você colocou nas suas redes sociais e dispara naquela tua lista de transmissão para os teus clientes. Verdade. Então, você colocou no Instagram, mas você também mandou para a lista de transmissão. Coloca no site. Coloca no site. Você vai falar com algum cliente na terça. Oi, tudo bom, cliente? Você está com essa dúvida assim, assado, legal. Você recebeu meu conteúdo? Você gostou do conteúdo? Compartilha lá, me ajuda. Usa lá minha rede social também, porque aí você vai trazendo os teus clientes para dentro desse teu universo de fazer o conteúdo e tudo vai ficando uma coisa só, porque hoje tudo é uma coisa só. E cada vez mais os clientes vão se tornar um elo só de comunicação. E é legal que quando a gente produz o conteúdo, a gente quer apresentar algo bacana, né? Na medida, claro, a gente tem nossas limitações, etc. E isso acaba muitas vezes fazendo com que nós melhoramos os nossos processos internos mesmos, né? Sim. A gente costuma ver isso, né? Aquelas empresas que estão bem expostas, são bem transparentes, assim, né? Costumam, na via de regra, ter seus processos melhores, mais bem definidos, né? Porque ninguém quer apresentar algo que não seja muito legal, né? Digamos assim, né? Que vai, de alguma maneira, em vez de ajudar a sua reputação, vai diminuir a sua imagem, né? Sim, acho que um dos valores que mais tem ganho força durante esse período pandêmico que nós estamos vivendo é o exercício da empatia. Cada vez mais as pessoas estão empáticas, né? Então, é muito comum, as empresas estão se acostumando a, de repente, aparecer uma criança, a um cachorro latir, a um interfone tocar durante uma reunião. De repente, a família entrou dentro do trabalho, o trabalho entrou dentro da família, né? Então, as crianças em casa estão começando a ganhar empatia com os pais consigo próprios, e os negócios também. No começo da nossa conversa, você falou sobre as oportunidades que surgem na crise. E eu acho que a maior oportunidade para o mercado contábil está, de fato, ter uma atitude, um mindset, uma iniciativa dessa aproximação e dessa apropriação do lugar que sempre lhe foi devido, que é o lugar da estratégia. Isso é indiscutível. Sim. Então, quando você se coloca do lado do seu cliente, não de frente para ele, né? A gente fala que contadores e empreendedores são isso aqui, ó, são simbióticos. Um precisa do outro. Então, um não está na frente do outro, estão ambos lado a lado, caminhando juntos. E quando o teu cliente, por uma questão de necessidade, assim, por uma questão de circunstância, se mostrou mais aberto a te ouvir, a te receber, abraça e vai. Abraça essa oportunidade. Acho que é isso, né? É a mudança mesmo de chave, muitas vezes do próprio contador, do próprio empresário contábil, né?
Essa ideia de estar realmente, olha, minha função aqui é ajudar na função estratégica, né? Então, penso muito nisso. O cliente sozinho não vai mudar. Nós precisamos primeiro nós mudarmos, nós termos essa postura, né? E o cliente é o segundo passo, ele vai ser o reflexo daquilo que a gente vai apresentar para ele, né? Então, a gente vê isso muito. Às vezes é comum isso, eu acho que não é na nossa classe, eu acho que em qualquer classe, né? Às vezes a gente quer colocar a culpa um pouco no terceiro, né? E às vezes nós mesmos ainda não viramos a chave. Então, a Isso é gente típico do ser precisa humano. mesmo virar... Exatamente. A gente precisa primeiro, deixa eu fazer a minha parte. Aí, se não der certo, a gente vai procurar quem não está fazendo a parte dele, né? É isso. E eu acho que também, assim, quando a gente fala da mudança do mindset, né? Quando a gente fala, o contador assuma o seu papel, que sempre foi estratégico, apenas se posicione e tudo mais, talvez também possa gerar dúvida nas pessoas mas porque eu fico às vezes me colocando no papel do contador, da contadora, sabe? Uhum. Eu fico falando assim, meu Deus, se eu tenho conhecimento do que a lei está falando, se eu tenho conhecimento do que é preciso ser feito, se eu estou orientando e a pessoa não está ouvindo, poxa vida, né? Que mais que eu tenho que fazer para que essa Pois pessoa, é. para que esse cliente me ouça, né? Que mais que eu tenho que fazer para que esse cliente faça? E aí eu tenho também entendido que às vezes a única coisa que a gente precisa fazer realmente é só agir. É sair do campo das ideias, é sair do campo do pensamento. Então, assim, você tem o desejo de gravar um vídeo, você acredita que você tem um conteúdo para dar para o universo, sabe? Você tem um conteúdo relevante para entregar? Apenas comece. Comece de verdade. Faça o seguinte, saia É. desta live e grave o primeiro vídeo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não, mas eu vou sair dessa live, aí eu tenho que soltar uma guia, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma telefonema. Não, 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 não. Você vai sair da live, vai desligar aqui e vai gravar seu primeiro vídeo. É assim que a gente É isso aí. faz a mudança. Sabe assim, quando você vai na nutricionista e você sabe que você não pode comer chocolate de manhã, de tarde, de noite? Aí você paga a consulta para a pessoa falar para você, né? Você não pode comer chocolate de manhã, de tarde, de noite. Então, o que você precisa fazer? Apenas parar, né? Agora, se a gente fica É assim, isso. ai, É mas eu ação, gosto né? tanto de chocolate, aí eu vou sentir tanta falta, mas como eu vou parar de comer chocolate? Não, não é assim, ó. Só para. Faz sentido? É isso. Não, com certeza. E assim, isso eu digo para vocês até no meio acadêmico, a gente vê muito isso, né? A gente às vezes quer discutir muito a parte teórica, né? Cara, vamos para a prática. Vamos para a Isso. prática, porque ali você vai se deparar com os problemas e aí você vai ajustando, nem tudo vai dar certo, alguma coisa vai dar errado, mas é isso, né? Quando a Você vai gente começa, aprendendo. exato, quando a gente começa a exercitar mesmo, é que aí a coisa vai acontecer e que você vai fluir e também vai ter os problemas que aprender a passar por cima e depois não vai mais errar, né? É E isso. assim vai. Só que no fazer, no ir fazendo, né? Assim, no É, fazimento, que às vezes a gente usa esse termo, fazimento, você primeiro descobre que muitos dos fantasmas não existem. uhum, Segundo, descobre que um monte de coisa que você não sabia que ia enfrentar, você é forte para enfrentar. Terceiro, descobre um monte de oportunidade além daquela que você havia visto inicialmente. E acho que mais importante do que tudo, você aprende, você evolui, você vai para cima. Ana, mas isso é marketing? Também é marketing. Por que também é marketing? Porque todo negócio precisa crescer. Para que o negócio cresça, o seu proprietário, a sua cabeça principal, precisa crescer. O é, negócio só cresce quando a liderança cresce. A liderança expande e aí o negócio cresce. Então, marketing é feliz, marketing é tão forte quanto as pessoas que fazem a marca. Então, é outra coisa importante. Se você é dono de escritório contábil e você vai ter essa atuação mais próxima do seu cliente, você vai começar a gerar um conteúdo, você também precisa ter essa atuação de empatia com o teu time. Você precisa sim, contar para o teu time aquele conteúdo que você está fazendo.
para que o seu time não seja pego de surpresa. Já pensou o cliente ligando para o seu time falando, nossa, que legal, né? Agora vocês soltam conteúdo. E o time falar, hã? Como? Fica muito Verdade. feio, né? E aí, a gente está falando de cultura. E cultura é uma das manifestações de marca. Tanto que existe uma disciplina chamada endomarketing, que é justamente quando a gente congrega o grupo de colaboradores e faz com que eles tenham a experiência que nós queremos que o cliente tenha. Então, eu quero que meu Legal. cliente fique satisfeito, eu quero que meu cliente entenda o meu propósito. Então, poxa vida, eu tenho que ter gente comigo que esteja satisfeito, gente comigo que entenda meu propósito. Porque em algum momento o dono precisa tirar férias, a É. dona precisa sair de licença, né? Os colaboradores que ficarem ali precisam ser o seu espelho, precisam representar aquilo que você é. Senão a sua marca se fragiliza. Foi bem legal essa fala sua, porque a gente vê muito assim, né? Nossa, eu não tenho tempo, né, para fazer determinada situação, eu não posso sair muitas vezes do escritório, né? E aí é um problema muito sério, né? Porque se você não está podendo sair, significa que você não tem uma empresa, né? Porque a sua empresa não vai funcionar sem você. Então, aí, realmente, a gente precisa ajustar isso, né? Para as coisas a fluírem, né? O trabalho acontecer. E aí a pessoa poder ter tempo também para se dedicar a marketing, à comunicação, né? Eu acho, assim, de todo esse papo que a gente tá levando aqui, tá me... Nossa, a gente já quer sair daqui e começar a fazer as coisas, né? Não, A esse gente é o fica assim, né? combinado, certo? Esse é o A gente fica combinado. Vai sair agitado, da né? Fala, live e meu vai Deus, fazer né? alguma coisa. A gente tá igual aquela imagem, me solta que agora eu vou fazer a coisa acontecer, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? É provocar um pouquinho, né? Fazer essa provocação para o pessoal agir, né? E assim, é comunicação e o fato de não ter medo, fazer, né? Começar a fazer, eu acho que isso vai ser um grande start aí para quem ainda não está fazendo nada, né? Para começar mesmo, não ter muito medo de errar, né? Arriscar mesmo e se aproximar do cliente, gerar um conteúdo que para ele, na linguagem dele, seja adequada, né? Eu acho que disso que a gente falou aqui, eu acho que ficou bem claro o quão é importante isso. É um marketing fácil para nós, que nós já temos esse conteúdo, né? Então, assim, acho que a gente tem bastante coisas simples e que vão gerar resultados bem bacanas se a gente começar a pôr em prática, né? É apenas isso. Por isso que eu gosto de desmistificar, sabe, Marlon? Eu Uhum. sou uma marqueteira já há 20 anos, eu estou começando a denunciar a idade, né? Mas, assim, eu realmente percebo, assim, às vezes, e eu tenho muita empatia com o mercado contábil, porque eu compreendo quando existe essa... Você tem que ter novos produtos, você tem que fazer... Oi, gente, tudo bom? Vocês já fazem. Você já faz, É, né? é Se isso. você apenas lembrar que você tem esse relacionamento, que você pode traduzir, que você pode aculturar teu time, se você apenas começar a fazer, e obviamente você vai tendo níveis de sofisticação conforme você for caminhando, né? Você Sim, vai crescendo, você vai fazendo, você vai aperfeiçoando, assim como quando lá no início da carreira, você também não sabia tudo. E foi sim, fazendo, e foi aprendendo, e foi encontrando mentores, e foi trocando ideia, foi agregando. E aí, de novo, marketing. Porque o marketing atrai pessoas que se identificam com o seu propósito. E pessoas trazem consigo os negócios que elas gerenciam. Entende? exatamente. Tudo é É, pessoas, gente. Tudo é gente. gente. É. Bom, estamos ainda nas ciências sociais aplicadas, não somos da Exato. exata, então isso também tem que estar totalmente ligado aí. Será que alguém tem Poxa, mais alguma pergunta? Eu não sei se a gente já está com o tempo estourado, se alguém quer fazer alguma é, pergunta. deixa eu ver aqui no chat. É, a gente teve só uma do Rodney por enquanto. Se alguém quiser fazer uma pergunta e eu tiver mais um minutinho, ainda posso responder. Tá, vamos esperar um. Uhum. Acho que não, então acho que eu É, acho consegui que ser clara, hein?
Eu acho que está todo mundo aqui querendo já começar a se movimentar aí. Nossa, eu vou amar se vocês fizerem e me marcarem depois nas redes sociais, marcarem a OMI. Eu fiz. Gente, só É faz. isso aí. Só vai para É, cima. é isso. Poxa, Ana, muito legal mesmo, viu? Queria agradecer aí, então, a sua fala aí. Eu acho que contribuiu muito para nós aí, para todo o pessoal que participou, né? Abrilhantou bastante a nossa tarde aí. Sexta-feira, né? Então, assim, estamos aí, ó, final de semana, nada de descansar. Vamos gerar conteúdo, né? Tem que gerar conteúdo. Acho que vai ser isso, né? Esse final de semana vai ser isso. Imagina, obrigada pelo convite, obrigada aí por ter dado a honra de nós participarmos, a OMI e eu, e ficamos à disposição, contem conosco, contem com a nossa estrutura, com os cursos da OMI Academy, só façam e nos contem depois. Fechou. Ana, obrigado. Sescap agradece aí e fica sempre à disposição. Muito bom ter empresas parceiras aí e que podem estar somando com a nossa categoria aí, com os contadores, os empresários contábeis, né, que a gente precisa disso. Precisa de união e cada um compartilhar aquilo que sabe, que é só assim que a coisa vai acontecendo. Muito bom. Obrigada, tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.